Aleluia. Que Deus proteja e guarde cada um dos seus filhos aonde eles estiverem. Que os meus irmãos e irmãs possam acompanhar essa palavra que se encontra em Isaías, capítulo 38, versículo 1 a seguir, que diz: a doença e a cura de Ezequias. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, orou ao Senhor. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor é uma palavra firme e que todos nós devemos temer a palavra do Senhor. E Ezequias estava vivendo um momento difícil, um momento de enfermidade. Eu não sei como você se encontra neste momento, não sei o que ocorre na sua vida, no meio dos seus familiares, mas o que Deus falou para Ezequias foi uma palavra muito dura quando a gente se encontra no quadro da enfermidade, quando a gente se encontra nos momentos difíceis da nossa vida. E ainda mais quando um profeta de Deus, ele vem em nossa direção e diz dessa forma que Isaías falou para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Veja que situação difícil para Ezequias. Mas Deus, ele tem algo maravilhoso para a nossa vida quando nós fazemos algo diferente para com Deus. Porque quando nós fazemos algo diferente para com Deus, nós sabemos que todas as coisas que nós fazemos fica na memória do Senhor. E Ele não esquece, porque tudo que nós fazemos para Deus, Ele não esquece. E o que Deus faz para nós, coisas maravilhosas, e que tudo que nós temos são coisas que Deus deu. Por exemplo, nós temos as nossas vistas, uma máquina fotográfica que fica conosco 24 horas, uma memória, na 24 horas essa memória dessa máquina fotográfica fica conosco, e aonde a gente bate a vista,
ela grava. E aonde a gente vai, ela grava. E tudo que acontece na nossa vida fica na nossa memória. E então é coisas maravilhosas que Deus faz para nós. O homem ele tem um poderio, mas esse poderio que o homem tem é um poderio limitado. Não se compara com o poderio daquele que nos criou. Então Ezequias, quando recebeu essa notícia, ele entristeceu muito. Claro, todos nós entristecemos quando alguém diz assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E é uma situação muito difícil, porque nós sabemos que quando essas palavras ela vem do Senhor, o coração nosso entristece. Mas Deus tem algo diferente neste momento para mim e para você. Quando Ezequias ele olha para dentro dele e ele fala para o Senhor dizendo: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. É neste momento que nós paramos e oramos a Deus, que vem de dentro para fora, as nossas lágrimas se derramam, porque não importa o seu tamanho, que seja pequeno ou grande, a cor não influi em nada, mas quando nós sentimos qualquer algo que nos atinge, nós paramos e se derramamos de lágrimas. E Deus é maravilhoso, porque Ele vê, veja o que Ele falou para Ezequias. E disse o Senhor, então ele olhando para o que ele fez na presença de Deus, ele disse, quando ele orou, ele falou, e disse o Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em verdade, com o coração reto e perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então ele se arrepende, ele olha para aquele momento que ele fez as coisas boas. Quantas vezes, irmão, nós andamos na presença de Deus e fizemos coisa boa, maravilhosa, a gente orou, a gente pediu a Deus pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pela nossa esposa. Nós oramos e pedimos a Deus pelos conhecidos, pelos nossos amigos, pessoas que a gente nunca nem viu. E aquilo ali fica guardado na memória de Deus. Mas também a gente também fez coisas que desagradam a Deus. Nesse decorrer do tempo, a gente fez coisas boas e também fez coisas que desagradam. Mas a gente lembra a Deus num momento difícil, assim como Ezequias. E Deus olha para aquela situação e pede para o profeta voltar ao palácio novamente.
Ele não tinha nem saído do palácio, mas Deus pediu para ele voltar. E quando o profeta ele volta com novidade. Veja, quando nós olhamos lá para Isaías 53, 4, ele diz, verdadeiramente, 53, 4, ele diz assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Nós veja que há uma alegria quando acontecem essas coisas, quando Jesus aparece na nossa vida, no momento mais difícil que nós passamos, e ele aparece na nossa vida e ele leva todas as enfermidades. Então Ezequias, ele chorou muitíssimo, e então a palavra do Senhor falou novamente com Isaías e disse, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Veja que coisa bonita. E ali o profeta ele volta e dá essa novidade para Ezequias. E veja que aquelas lágrimas que no momento que Ezequias derramou, foi vista por Deus, é quando eu ou você entra numa situação dessa e de repente Deus fala maravilhosamente. Eu, quando a minha casa passou por um momento tão difícil, eu e a minha esposa, nós choramos juntos, porque ela foi alcançada por um câncer. E esse câncer era a nossa filha que estava com essa enfermidade. E nós choramos juntos. A nossa filha novinha. E nós pedimos a Deus. E esse milagre também aconteceu na nossa casa. Como pode acontecer na sua, o que já aconteceu, o que vai acontecer. Deus, quando se agrada das nossas orações, das orações de todos aqueles que oram em favor da nossa vida, o milagre acontece, do jeito que aconteceu na casa lá do Ezequias, aconteceu na minha, aconteceu na sua e pode acontecer em muitos e milhares de casas. Essa é uma verdadeira alegria do nosso coração, quando o Senhor ele leva as enfermidades, e nós sabemos que o homem não tem capacidade para aquilo ali. Nós sabemos que o homem é limitado, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é ilimitado. E veja uma palavra, lá a palavra dele, no mesmo Isaías 54, que ele diz, 54:17, ele diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti
em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor, do servo do Senhor, e a sua justiça, que diz de mim, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. São palavras do Senhor. E que neste momento de hoje, Deus possa te abençoar, da forma que abençoou a minha casa, da forma que abençoou a casa de Isaías, a casa do rei Ezequias, e que o profeta possa aparecer na sua casa, na sua vida, para te trazer as boas novas, em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse comigo neste momento. Não importa o momento que você esteja passando, acredite em Deus. Leve o seu pensamento ao seu problema e Deus curará a sua casa, a sua vida e todos os teus sonhos. Ora comigo. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, que esse resplendor de luz, Senhor, possa vir, Senhor, à minha casa, à casa dos meus irmãos e todos aqueles necessitados. Abençoa, protege, guarda. Ah, Senhor, visita os casais, visita, Senhor, os hospitais, visita, Senhor, todos aqueles que estão necessitados, para que eles possam alcançar, Senhor, neste momento, a sua palavra, que eles possam alcançar de Ti, neste momento, um milagre, Senhor, que eles estão desesperados, necessitados de um milagre, que neste momento de hoje possa acontecer na vida deles, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Amém.